Isso, que O isso. Corinthians não tem planos para demitir o Ramon Dias, mas está já cogitando trocar no ano que vem. Esse é um Mas não tem tema mais que algum? começou a ficar. Esse é um tema que Tem começou a mais ficar algum mais bastidor? forte nos bastidores. O que foi, o BBC? Não, o técnico resistirá por alguns dias. Vamos ver nos próximos dias. Mas assim, começou esse assunto a ficar quente nos bastidores, mas ele não está no CT Joaquim Grava, ele está mais no Parque São Jorge. As pessoas que ficam próximas ao Augusto, conselheiros, já começam a fazer aquele ruído. Ó, Ramon Dias não dá, ó, o Ramon Dias erra demais na escalação, erra demais nas trocas. Então, assim, o jogo contra o Flamengo, muitos questionamentos, né? E aí fica aquela corneta em cima do presidente Augusto Melo. Só que o Augusto Melo, ele está lá na função dele de presidente. Obviamente ele ouve todo mundo, faz a politicagem e tenta ali dar aquela segurada nos ânimos do Parque São Jorge. O Fabinho Soldado, ele faz a função dele de blindar o CT, de blindar o departamento de futebol. Então, dá tranquilidade para os jogadores, segurar a onda dos jogadores e dá tranquilidade para o Ramon Dias. Na cabeça do Fabinho Soldado não faz sentido nenhum mexer na comissão técnica. Não faz sentido nenhum demitir o Ramon Dias agora. O Ramon Dias para o Fabinho Soldado é o técnico até o final da temporada, até o final do Campeonato Brasileiro, até o final da Sul-Americana, independentemente dos resultados. É com o Ramon Dias que vai até o final do ano e aí depois vai se fazer uma avaliação se continua ou não. Então é assim que o Corinthians está trabalhando nesse momento. Não há qualquer possibilidade de cair Ramon Dias, por exemplo, se perder para o Racing na quinta-feira. Pelo menos é o que garante o departamento de futebol do Corinthians. A corneta que acontece lá no Parque São Jorge é o Augusto Melo que está segurando. E aí, todo dia o Augusto Melo ouve sugestões de técnicos. Ano que vem tem que pensar num técnico mais próximo dos jogadores. Tem que pensar num técnico aí brasileiro, um estrangeiro, um português. Então, assim, o Augusto Melo está ouvindo sugestões, e ele está na dele lá de presidente do clube e filtrando isso tudo. Então, assim, o Corinthians ferve, a política do Corinthians está fervendo. Enquanto isso, o Fabinho Soldado tem a missão de segurar tudo isso e não deixar entrar no CT. Eu adoro essas definições. As definições são maravilhosas, né? Precisamos de um novo técnico. Quem? Um boleiro. Um português. Um português. Cara, é o cúmulo da falta de compromisso. É por isso que eu falo assim: o problema, um dos problemas do futebol brasileiro é esse monte de conselheiro que acha que é dono do condomínio, cara. O cara vai discutir o clube como se estivesse discutindo vaga na garagem. Aí ele falou: não, precisamos contratar um português. Antes era um estrangeiro. Aí trouxeram o Ramon Dias. Agora não é o Ramon Dias. Eu vou voltar a dizer o que eu disse na segunda-feira. O Ramon Dias erra, eu estou de acordo. O Ramon Dias é um técnico veterano, pode ter passado no tempo, pode, mas a culpa da situação do Corinthians hoje é da direção do Corinthians. E a direção, eu vou colocar um nome, Augusto Melo, porque o Fabinho Soldado não está desde o começo do ano, ou estava, mas era o Rubão que coordenava, que montou o primeiro elenco. O Fred Luz não está desde o começo do ano. Quem está desde o começo do ano? O presidente Augusto Melo. Todo o resto é consequência do que se fez de errado de janeiro a agosto. De agosto para cá, você tenta consertar e você vai montando um outro time e o time demora para engrenar. Uma parte do problema passa pelo Ramon Dias? Claro que passa. O problema é o Ramon Dias? Não, não é. PVC, o Walter Vieira mandou aqui maravilhosamente falando que é pouco soldado para muita guerra. Eu amei. E eu confesso que eu não tinha entendido o seu trocadilho com o Dias. Ainda bem que Marinho Saldanha está aqui, que aí eu consegui rir, né? Porque eu não tinha entendido, agora entendi. Até coloquei. Tem uma história do passado, nome. Essa história, e aí é história mesmo, não é brincadeira, não. É um trocadilho, mas é um trocadilho do histórico. O São Paulo ficou sem ganhar título de 57 a 70. E nos anos 60, os elencos do São Paulo eram ruins, eram fracos, porque o time investia na construção do Morumbi.
E tinha um grande ídolo no elenco do São Paulo, que era o zagueiro e volante Roberto Dias. E a imprensa da época dizia que toda vez que mudava o técnico, e o técnico chegava para começar um trabalho, perguntava para o técnico do São Paulo: do que é que você precisa? E o técnico respondia: deem-me 10 dias. No caso, não era um tempo, eram os 10 jogadores iguais ao Dias. Muito bom. Ô Samir, e sobre os nomes aí que o Hernan falou, né, que começa essa pressão por nomes já para 2025, olha como estamos. Já tem alguns preferidos nos bastidores? Olha, Domi, primeiro deixar claro que o Hernan está corretíssimo em relação ao Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado é o mais coerente, né, do clube. Ele segura as pontas, né, mas tem hora também que ele não aguenta, né, não tem como. O Augusto Melo não é só conselheiro, tá? São pessoas que estão em volta dele. Eu não vou nem falar os nomes para não comprometer, mas existem pessoas importantes que têm muita influência lá com o Augusto, né, que a gente pode chamar de diretoria, e que não gostam do trabalho do Ramon, não gostam do trabalho do Ramon Dias. Quem? Os Igors. Enfim, é advogado, né? O Marcelo Mariano. Os braços. O Marcelinho é um, né? O Marcelinho é um. Não quero ficar citando muitos nomes, daqui a pouco eles começam a espernear. Essas pessoas, elas, né, estão já no ouvido do Augusto há um bom tempo, porque o Augusto também, e isso não tem problema nenhum em dizer isso, não é fã do trabalho do Ramon Dias. Aliás, ele contratou o Ramon Dias sem convicção nenhuma. Lembra que ele fez a proposta para o Ramon, depois deixou o Ramon ali, né? Deu uma esfriada com o Ramon Dias. Era o Carille plano A. Ficou negociando com o Carille uma semana, tomou uma pressão da rede social. Isso não é exclusivo também do Ramon, porque no ano passado o Duílio tinha fechado com o Roger Machado, tomou uma pressão da rede social e aí contratou o Luxemburgo. Então ele não tinha muita convicção em relação ao Ramon Dias. Ele também não é muito fã do Ramon, eles reclamam muito da questão de escalação, substituições, mas assim, uma coisa, essa informação que eu tenho é a mesma coisa, não existe hoje nenhuma negociação com nenhum técnico, eles não estão cogitando, mas para 2025, podemos dizer que a chance é muito, mas muito grande do Ramon não ser treinador do Corinthians. Eu lembro que eu falei isso no ano passado, o torcedor fica até bravo, mas vai trazer uma informação dessa, numa semana importante. No ano passado eu trouxe a mesma informação, o Corinthians estava lutando para não cair, e eu disse, Luxemburgo não vai ser técnico do Corinthians em 2024, independente do que vai acontecer. E com o Ramon é quase a mesma linha. A pré-temporada, a ideia da diretoria do Corinthians, a não ser que o Ramon realmente venha disparar com grandes resultados, conquistar a Sul-Americana, mas a ideia o Ramon conseguiu livrar o Corinthians do rebaixamento deste ano, e aí a ideia é você, né, demitir o Ramon, pelo menos a ideia deles, né, e contratar um novo treinador para a próxima temporada. Lembrando, isso não é ideia muito do Fabinho Soldado, mas o Augusto Melo tem outros planos. Nomes que são sugeridos ali para o Augusto e nomes que ele gosta, tá? Renato Gaúcho é um dos principais. Inclusive foi uma informação que o Neto divulgou ontem, eu acabei confirmando e é verdade. É um nome que agrada, por isso daí que o Hernan falou, né? É o perfil que o PVC tirou sarro, né? É o companheiro, o amigo, né? Aquela coisa toda. Próximo dos jogadores. Lembrando que, né, o corintiano também tem que ter um pouquinho de amor próprio, né? O Renato Gaúcho deixou uma minuta de contrato pronta e depois de uma derrota do Flamengo de Rogério Ceni, ele foi lá e assinou com o Flamengo. Renato Gaúcho, Tite, Luiz Castro e o Carille, que o Augusto gosta. Só que a questão do Carille é que ele também não faz uma grande Série B pelo Santos. Então são nomes que são cogitados, avaliados, eles já começam a falar sobre alguns nomes, mas nenhuma negociação aberta, são duas coisas distintas, mas que não há, o Ramon hoje não é mais unanimidade do Corinthians, não é, eu trouxe a informação, né, dos atletas também, né, acho que foi na última segunda-feira, aliás até comentei com o PVC em off que eu divulguei a informação que os jogadores reclamam de panela lá no CT Joaquim Grava em relação ao Ramon Dias, e citei o Fagner, né, entre eles ali que não gostou de ver o Giovani jogar ali na lateral e tal, e o filho do Fagner curtiu a minha postagem em relação a essa informação. Então a gente já vê que
realmente existem coisas acontecendo. E ontem a TV Corinthians divulgou um vídeo, não vou nem falar que é informação, porque eu vi o vídeo, o Ramon reunido com todo o grupo ali, sabe aquela carinha de reunião? Uma coisinha bem séria assim, todo mundo reunido. Então eu creio que ele está tentando contornar essa situação. Eu acompanhei vocês ontem aqui, vi o Hernan dizendo também que uma resposta do Ramon seria que ele quer realmente jogador insatisfeito com a reserva. Enfim, é o ambiente do Corinthians, né? O torcedor às vezes acha que isso não é hora de informação, mas a gente é jornalista, né? Quem vazou a informação é que é o culpado. Eu sou apenas um carteiro, o Domi. Não, a gente não é carteiro. Vou fazer diferente de minha leitura. Para mim, a frase é assim: informação certa é inegociável. Informação certa não tem hora. Se a informação estiver errada, a gente corrige. A informação certa é inegociável. O trabalho de cada um, assim, jornalista não tem amigo? Claro que tem. Durante muito tempo eu falei, jornalista não tem amigo, tem fonte. Mas você pode ter. O limite da amizade é o cara saber, assim como eu posso ser amigo de um diretor de futebol de um clube, amigo entre aspas, e o cara não vai me passar um furo de reportagem de que o fulano vai ser contratado, porque o trabalho é dele. E se no meio do caminho ele conseguir a contratação sem vazar para ninguém, parabéns para ele. E se por um acaso eu conseguir, parabéns para mim, porque a informação é o meu trabalho. E a amizade implica eu entender o limite do trabalho dele e ele entender o limite do meu trabalho. O meu trabalho é da informação. Informação certa é inegociável. Perfeito, PVC. Então, não é carteiro, Samir. É carteiro com informação certa e negociável. Bom, é isso. Aula de jornalismo, meu amigo, aqui. Não, aula de jornalismo. Eu prefiro, claro, ouvir o PVC. Aliás, eu sou novinho, né? Eu li o livro do PVC na faculdade. Eu sou novinho. Ô, Samir, não tá 7 under, não, lá. O Hernan já estava na transmissão da final do Brasileiro de 90, eu lembro dele, trazendo informações atrás do gol. Não, os influenciadores, né? Porque existe uma guerrinha, né? Prefiro ouvir o PVC do que os influenciadores, já estavam questionando a minha informação, não existe nada. Então, agora eu sou fã do filho do Fagner, corajoso o menino, né? Foi lá e deu aquela curtida, né? Não sei se tem ali o aval do pai, né? Mas ele joga no Corinthians, inclusive, né? Decidiu até um jogo esses dias aí, marcando 2 gols. Então, quer dizer, a gente sabe que existe coisas lá e a gente vai divulgar, né? O torcedor tem que saber o que está acontecendo, até porque eu não estou cravando que o Ramon perdeu o grupo. É uma parte do elenco que está insatisfeita. A outra também que falam que é a panela deve estar super, super satisfeita com ele. Então, não vou falar que ele perdeu o grupo, mas é uma informação importante porque... de tática, muitos treinadores entendem, né? A questão hoje é gestão de grupo, que é muito importante. Então, se está havendo já um ruído na gestão de grupo, né, por parte do treinador, é uma informação importante, que isso pode acarretar dentro de campo. Boa, temos um superchat aqui do Igor Bacurau, André. Não, valeu demais, Igor. Ele diz aqui, qual o clube no próximo ano que a família Dias vai salvar do rebaixamento? Abraços. A família Dias tem sido assim bem estilo bombeiro, né? Chega com um carro vermelho para apagar incêndio. Foi no Vasco, esse ano no Corinthians, vamos ver qual que vai ser o próximo. Mas essa é uma questão que o Samir trouxe, que muitas vezes ela ganha uma super dimensão, né? Inclusive ontem na minha apuração minimizaram, como eu trouxe aqui, né? Tem que ter jogador insatisfeito mesmo e tal. É a mesma coisa que acontece no Palmeiras, por exemplo. O Rony está insatisfeito com a reserva. Que bom, o Abel acha isso ótimo, porque aí o cara quer dar um gás para ganhar a vaga no time titular. A mesma discussão na questão do Zubeldia. Por que ele não usa os reforços? Os reforços estão voando no treinamento. Marcos Antônio está voando no treinamento, e por que o Zubeldia não utiliza? Deram a chance para o Marcos Antônio, arrebentou no jogo contra o Cruzeiro, arrebentou no jogo contra o Vasco. Problema do treinador. Então, assim, são relações que acontecem, e aí é que entra a gestão de grupo. Por que os técnicos vencedores, eles têm essa característica, como a gente chama muita atenção? O Tite, quando foi vencedor, tempos atrás, gestão de grupo. Abel Ferreira, gestão de grupo. Renato Gaúcho, gestão de grupo.
Guardiola, gestão de grupo. Então, assim, é uma característica que o cara tem que ser bom dentro de campo, mas o cara tem que também saber levar o grupo, senão não vence, não adianta. Mas vai sempre ter um ruído. É o só do Guardiola com o Ibrahimovic, que semana passada, eu vi semana passada, pode ter mais antiga a entrevista do Ibrahimovic, que a história é fabulosa, né? Ele contar a história da Ferrari. Você viu esse vídeo, Renan? Vi. Que ele fala que quando ele chegou no Barcelona, o Guardiola ligava para ele todo dia, que ele queria ele no Barcelona de qualquer jeito, Barcelona. Aí ele foi treinar de Ferrari. Aí o Guardiola chamou ele e falou assim: você sabe que aqui nós não temos isso, né? A gente não vem treinar de Ferrari e de Porsche. Aí ele parou de Ferrari. Aí o time não funcionava com ele jogava de centroavante, não podia jogar naquela posição, precisava de espaço. Foi falar com o Guardiola, cara, não tá dando certo. Você me chamou aqui, me cansou de me telefonar, não tô conseguindo jogar desse jeito. Preciso de mais espaço, jogar de uma outra maneira. O Guardiola vira para ele, depoimento do Ibra. Deixa comigo que eu vou resolver isso nos próximos jogos. Próximo jogo, Ibra no banco. Segundo jogo, Ibra no banco. Terceiro jogo, ele foi de Ferrari e parou na frente do escritório do Guardiola. E iniciou a guerra. E começou a guerra. Ele, naquela temporada, o Barcelona foi campeão espanhol, mas perdeu a Champions para a Internacional na semifinal. E o Guardiola nunca mais jogou no Barcelona, depois daquela temporada. Vai ter ruído. Cara, relação de marido e mulher tem ruído. Então, vai ter ruído. Você precisa ter muito conhecimento tático, você precisa ter muito conhecimento do jogo, porque o jogador quer ganhar. E você precisa ter muita capacidade de gerenciar as vaidades, o que significa gestão de grupo. Perfeito. Walter Vieira, que está voando essa semana, mandou aqui, ó, má digestão de grupo. Excelente. Samir, até me despeço de você depois dessa. Muito boa, insuperável. Um abraço, Domi, PVC Hernan. Sempre um prazer estar com vocês. Valeu.